Êxodo capítulo 1, do versículo 6 até o 21. Diz assim: E faleceu José, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. E ele disse a seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo a guerra, ele se junte com os nossos inimigos, e peleje contra nós, e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com as suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó a cidade de celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, olha isso, queridos, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, e com todo o serviço que na tirania os serviam. Então aqui agora a narrativa muda. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, as quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai, se for filho, no caso um menino, um varão, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, há uma vírgula aqui nesse momento, dessa narrativa. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste isso, e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são vigorosas. Em algumas versões diz, elas são fortes. Aleluia, elas são fortes. E antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz aos seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Algumas versões dizem, e ele lhes constituiu casa. Aleluia, glória a Deus. Queridos, glória ao nome santo do Senhor Jesus. Nós sabemos que é do desejo de Deus, o nosso Pai, morar com seus filhos, habitar com seus filhos. Deus nunca escondeu o seu propósito. Por quê? Porque Ele criou a terra, todo um ecossistema, e Ele informou os filhos de um amor tão perfeito que existia entre Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, aquele amor que eles transbordavam um para com o outro. E agora Deus cria, Jesus cria a terra, e ali nesse ecossistema tão perfeito, Ele coloca o homem, coloca a mulher, e a coisa é tão linda, queridos, que Ele não somente informa deste amor perfeito, mas Ele vem morar com os seus filhos, e Ele está sempre sinalizando isso para nós. Quando Ele pede para os filhos de Israel construir o tabernáculo, Ele está querendo dizer: eu quero habitar no meio de vocês, eu quero estar no meio de vocês, quero participar da vida de vocês, caminhar com vocês todos os dias. E quando Jesus, Ele vem, Ele desce a essa terra, Ele desce com este encargo, né, da salvação, de atrair todos os povos de todas as tribos, línguas, raças e nações para a sua presença. E ali Jesus agora atrai a Ele. Jesus agora atrai filhos, amados, queridos, para se assentarem a essa mesa. Isso por si só já é algo maravilhoso, glorioso. Mas nós entendemos que não para por aí. Nós não fomos simplesmente chamados para ser salvos e assentarmos nessa posição, que já é maravilhosa, de termos o nosso nome escrito no livro da vida. Mas Deus deseja também prosseguir na nossa vida com uma obra perfeita de edificação. Então Deus deseja nos levar a ter a natureza de Cristo, a ser como Jesus e a fazer como Jesus. E nesse aspecto de edificação, o Espírito Santo está no nosso meio.
Ele está levando a igreja a esta estatura perfeita, está levando essa igreja neste caminho de maturidade, nos levando e nos edificando. E ele usa essa figura, essa metáfora, esse poema, falando para a igreja, que a igreja é a lavoura. E pense você, algo que exige tanto do agricultor como uma lavoura. São os cuidados, são as podas, é o olhar atento às estações, às chuvas, às pragas que muitas das vezes atacam o canteiro. Mas também Deus está falando que a igreja ela é um edifício, um prédio. E nesse aspecto tão bonito observar que Jesus, quando veio a essa terra, poderia ter vindo como músico, poderia ter vindo como oleiro, como um pastor, poderia ter vindo como agricultor naquele tempo, mas ele escolheu vir como um carpinteiro. E naquele tempo, a profissão da carpintaria não consistia de que simplesmente o sujeito viesse a fazer mesas ou viesse a fazer cadeiras, objetos de madeira. Não. A profissão do carpinteiro, ela era a profissão do pedreiro, do mestre de obras, do edificador. Tem algum pedreiro aqui entre nós, o mestre de obras? Então, queridos, esta era a profissão de Jesus. É claro que ele se envolveu naquele tempo em alguma construção de alguma casa. Isso está contido na profissão, porque ele era um carpinteiro, ele era um edificador. Ele edificava. Jesus conhecia. Isso está muito implícito na fala dele, quando ele fala da edificação. Dá para perceber que Jesus entende de obra quando ele está tratando do assunto, porque nas falas dele, isso está evidente. Que Jesus, ele vem a essa terra e ele está numa família, a família de José, a família dos edificadores. Então, nesse sentido, Jesus é aquele que edifica, que constrói. E nesse sentido também, nós vamos perceber que Jesus está construindo uma família para o Pai, uma noiva para si, uma morada para o Espírito Santo. E ele envia esse Espírito Santo, que é o Consolador, para que então esse Espírito Santo esteja conosco, nos levando em maturidade, adornando a noiva e preparando a noiva para o grande dia do casamento. E esta igreja, que eu quero chamar de igreja profética, o que é uma igreja profética? É uma igreja que entende que a palavra de Deus é a sua base, é a maior profecia e dela flui o julgamento para as demais coisas da nossa vida. E nessa palavra nós caminhamos debaixo desta autoridade somente, e nós caminhamos também fluindo nos dons espirituais, e fluindo na capacitação do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas. E assim, irmãos, esta é a igreja que é chamada de igreja profética. É uma igreja que está intensamente envolvida no plano de Deus, no propósito de Deus, na agenda de Deus. Não é uma igreja que se isolou do propósito. Não é uma igreja que está a par do que Deus está fazendo. É uma igreja que sabe que Jesus tem algo a realizar nesse tempo. Mas não é uma igreja que ficou de braços cruzados, esperando Jesus voltar, igual os tessalonicenses fizeram lá no passado, e exigiu do apóstolo Paulo tanto empenho para esclarecer para eles: ora, vocês foram salvos, não é para ficar sentado agora esperando Jesus voltar. Enquanto vocês esperam, vocês trabalham. Enquanto vocês esperam, vocês trabalham. E este é hoje um chamado e uma exortação a todos aqueles que são os trabalhadores do reino. A propósito, queridos, os edificadores do reino, os trabalhadores do reino estão aqui. Aleluia, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Conte conosco nessa tua obra, Pai, neste tempo. Nós estamos aqui. Envia-nos, Senhor Jesus. Aleluia. E assim a igreja profética é esse povo que espera a volta de Jesus, mas trabalha para provocar a descida do reino dos céus. Esse princípio está em 2 Pedro. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, do 11 ao 12. E aí isso nos leva a lembrarmos dos dias de Noé, lá quando Jesus está falando em Mateus 24, que os últimos dias, os nossos hoje, que nós estamos agora vivendo, ele é comparado aos dias da época de Noé, em que aquela geração estava focada em comer, casar e dar-se em casamento. Não que isso seja ruim ou ilícito, na verdade é maravilhoso, nós comermos, nos banquetearmos, casar é algo maravilhoso, é propósito e é lícito,
Mas o que está dizendo aqui é que toda aquela geração se perdeu, envolvida nas finitudes, envolvida nas coisas pequenas, envolvida nas coisinhas dessa vida. Essa geração aqui, dos tempos de Noé, estavam vivendo para si mesmos, estavam focados nos detalhes da vida, eles estavam distraídos com os trabalhos, eles estavam distraídos com as suas preocupações. E assim aconteceu, naquele tempo, eles estavam distraídos com detalhes da vida natural. E agora Deus está chamando Noé para edificar uma estrutura que vai consagrar para Jesus algo eterno. Ali Noé constrói uma arca. Por muitos anos ele está falando da salvação, ele está pregando ali, e o povo tudo distraído. Enquanto as outras pessoas estavam focadas em viver as coisas embriagados pela vida natural, Noé estava edificando para Deus uma estrutura eterna. Noé estava empenhado com a sua família em fazer algo para Deus e participar da obra de Deus, do propósito de Deus para aquele tempo, para aquele momento, para aquela aliança. E eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito de duas mulheres, que é extraordinária a história delas, que elas foram recrutadas para edificar algo para Deus. Há alguns momentos que a coisa fica feia na história do povo de Deus. Se você se lembrar aqui, esse texto que nós lemos, Êxodo 1, é um deles. Por quê? Mais de 4 séculos, o povo de Deus estava escravo no Egito. Havia uma ameaça muito grande aqui, porque é desse povo que vai sair Jesus. É dessa família que vai vir o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É dessa linhagem que vai sair o Salvador. E agora há uma ameaça sobre o povo de Israel. Eles estavam escravos, queridos, 4 séculos, é muito tempo. Às vezes, estavam com o perigo de perder a identidade, de se perder na escravidão, de esquecer quem eles eram. E agora Deus usa da vida destas mulheres aqui num ponto convergente, numa encruzilhada, para poder intervir e mudar a história. Então aqui agora há uma escolha da parte de Deus de enviar na frente estas mulheres corajosas, e logo um pouco mais atrás vem vindo o Moisés, que Deus já estava preparando, nele nasce, ele vem, e ali como se apresenta com todos os sinais poderosos, que nós meditamos no culto passado, no culto da Páscoa, a respeito dessa história. Então eu quero conversar com você um pouquinho sobre essas mulheres corajosas, as parteiras que estavam dando assistência lá no Egito. Nós vamos encontrar a Bíblia narrando a história, dizendo que o povo de Deus se multiplicou. Jacó, ele desce para o Egito junto com seu filho José. Ali eles morrem, passado um tempo. Aquela geração toda que conheceu aquelas pessoas, aquele faraó daquele tempo, elas também morrem, e uma nova geração, ela surge. E aquele povo multiplicou, se espalhou. A terra do Egito se encheu dos filhos. E a coisa estava muito boa, irmãos. Por quê? Porque ali eles tinham prosperidade, eles plantavam, eles ocupavam a terra, ali eles estabeleceram raízes, o povo foi prosperando. A Bíblia diz que eles eram frutíferos, que eles eram um povo próspero, que eles eram um povo que multiplicava, que se espalhava. Nós sabemos que quando a família começa a crescer, faz-se necessário os ajustes familiares, naquilo que diz respeito a ampliar. Tem que quebrar parede, esticar a casa para um lado, estica para o outro, faz mais um quarto, às vezes compra mais mobília. Por quê? Porque vem mais um filho, mais outro filho. À medida que a família cresce, é necessário ampliar e ocupar lugares não ocupados, daquele terreno que nós tínhamos lá, e que antes era só uma casa, abrigando só o casal, só a família ali, só o cerne da família. E aqui aconteceu também com o povo de Deus. Eles cresceram, ampliaram, multiplicaram, frutificaram. Era bênção sobre bênção. Mas nesse ponto aqui da história, de filhos frutíferos, filhos que estão ocupando lugar no reino, filhos que estão propagando e ampliando, filhos que são fortes, porque a Bíblia diz que eles são fortes,
uma ameaça se levanta, um faraó se levanta. E a palavra de Deus diz que ele se levantou contra. Ele se levantou contra, faraó se levantou. E esta palavra levantar-se contra, está falando para nós que este rei, que é a figura aqui do inimigo, ele foi contra o povo de Deus com a intenção de acabar com o povo de Deus. Ele foi orientado contra o povo de Deus. Mas não somente havia uma intenção do maligno contra, uma implicância com o povo de Deus, como também havia uma coalizão, uma organização. Pensa comigo que não era só o faraó, eu vou lá e vou subjugar o povo, eu vou começar a judiar daquele povo. Não, primeiro ele se levanta, se posiciona, ele se orienta contra o povo, mas agora ele se organiza, ele chama os egípcios para se unirem a ele e ir contra o povo de Deus. Então o que está acontecendo aqui não era um problema só, era um punhado de problemas, queridos, era uma organização de problemas. Veio uma avalanche de coisas ruins sobre o povo de Deus. Faraó e os seus discípulos, e a sua coalizão, aquele exército todo, um amontoado de pessoas vindo contra o povo do Senhor. E havia outro aspecto também. Faraó se levanta, Faraó se organiza, se arma numa avalanche de problemas contra o povo de Deus, e ele diz para os egípcios: eia, usemos sabiamente contra o povo. Usemos sabiamente contra o povo. Este hebraico aqui da palavra usar sabiamente, está falando que Faraó está tramando contra o povo de Deus atividades astutas de um enganador, atividades astutas de um opressor. Está falando de uma perícia maligna, onde Faraó agora está falando assim: nós vamos infiltrar, e vai ser sutil, e vai ser devagarinho, e nós vamos começar a vergar o povo, curvar o povo de Deus, e vai ser assim, peso sobre peso, sutilmente. Nós vamos usar de sabedoria contra o povo de Deus, para começar a curvar eles. Quando eles perceberem, eles vão estar curvados, escravizados. Quando eles derem por fé, as pernas deles vão estar amarradas de grilhões, e eles vão estar nos servindo como escravos. E aí aconteceu, queridos, há uma cadência aqui de filhos do reino para servos, e de servos para escravos de Faraó, porque ele foi sabiamente, devagarinho, infiltrando no meio do povo, curvando uma área, curva outra área, dobra uma área. Quando o povo percebeu, eles estavam escravos. E havia um intuito disso tudo. Por que disso tudo, pastor? O que tinha na cabeça do inimigo? Para que o povo não multiplicasse. Faraó, ele percebeu a força no povo de Deus quando esse povo aumenta. Há força na igreja quando esse povo se une. Há força quando esse povo multiplica. Então nós precisamos impedir o crescimento e o avanço da igreja. É necessário acabar com o crescimento. Eles precisam diminuir, precisam mirrar. Precisa ficar na beira do caminho, sem força, enfraquecido. E agora aqui, ele está dizendo: não pode deixar esse povo multiplicar, porque se eles se multiplicarem, eles vão se posicionar. Se eles se unirem, eles vão se posicionarem, e eles vão partir para a guerra. Eles vão marchar, eles farão guerra contra o império das trevas, porque o povo de Deus é um povo unido, e é um povo que entende o seu propósito. Certamente eles pelejarão contra nós, e eles vão deixar a terra da escravidão, dizia Faraó no seu íntimo. E ele então tinha esse temor. E como é que ele fez? Como é que ele curvou o povo? Como é que ele começou a inclinar as pessoas? A Bíblia diz que Faraó então, ele aumenta a carga de trabalho, e ele começou a curvar este povo, fazer com que esse povo servisse com dureza. A Bíblia, ela fala que ele amargou a vida das pessoas. A vida que antes era alegre, a vida que antes era feliz, agora se tornou uma vida amargurada, uma vida amargosa. Era um povo que estava escravo, um povo que estava cansado, um povo que estava exausto. Irmãos, isso não é diferente do tempo que nós estamos vivendo. A queixa que eu mais ouço como pastor das pessoas aqui, acolá, quando a gente sai no meio da sociedade é: eu estou cansado, estou exausto, estou desorientado, eu estou cansado. E é a queixa, por quê?
Porque o inimigo, ele tem investido contra as pessoas e os filhos do reino, para que os filhos do reino estejam constantemente cansados, exaustos, distraídos, perdidos, desorientados. E o inimigo tem muitas das vezes batido firme nesta posição sutil, e é sutil, queridos. Ele vai curvando sem a gente perceber. Quando você percebe, ele está ali, te vergando em coisas, detalhes, para que você fique exausto, cansado, distraído, se perca. Ele está tentando minar a força para que a igreja fique vulnerável. O olhar de Faraó, então, começa a se voltar para a descendência. Quero chamar a sua atenção nesse ponto, porque ele ataca algo externo e depois ele se volta para algo que é mais interno e mais substancial, que é a essência. Faraó agora ele chama as parteiras, e ele fala assim, é necessário diminuir esse povo, nós amargamos a vida deles com servidão, mas parece que esse povo, mesmo estando servindo, eles acham um jeito, eles encontram uma maneira, então é necessário que nós venhamos a diminuir. Quando vocês subirem para ajudar as hebreias a terem os seus filhos, se for menino, você sufoca e mata. Ali, no leito, antes da mãe a perceber que o menino está vivo, você já dá um jeito de sufocar ele e matar ele. E entrega o menino morto para a mãe, para que ela não tenha o que fazer. Se for menina, deixa vivo. Se for menina, deixa vivo. Por quê? Porque não tendo homens, haverá uma mistura entre os povos. Havendo uma mistura, não vai ter cumprimento da promessa da vinda do Messias. Porque nós entendemos aqui, preste muita atenção, quem carrega a semente é o menino. E nesse aspecto, isso aqui traz para nós um insight muito interessante. Porque a palavra semente é a mesma palavra na Bíblia para logos. E a mesma palavra de logos é a mesma palavra do verbo. E a mesma palavra do verbo é a mesma palavra da promessa. Então tudo isso na Bíblia tem a mesma conotação e são vocábulos e palavras originais muito parecidas e que vão apontando uma para a outra. E se você parar para pensar isso, então, era nesse sentido, havendo a morte dos meninos, havendo então a morte dos varões, a promessa não ia passar adiante. E nesse sentido nós nos lembramos do Logos de Deus, o Verbo de Deus, que é o Cristo, que veio até nós, que é o cumprimento desta promessa, que da linhagem de Israel, da tribo de Judá, desta família, da raiz de Davi, haveria de vir o Salvador, que redimiria a humanidade, e se assentaria glorioso no seu trono eterno, reinando, poderoso, vivo, consumando todas as coisas pelo poder do seu sangue. Aleluia. Então, você está entendendo isso, igreja? Amém? Olha como era sério. É só matar os meninos, porque aí mata a promessa. Matou os meninos, não transfere mais a promessa que começou lá no jardim, quando há o proto-evangelho ali, e Deus chega para a mulher e fala da semente da mulher, vai vir que esmagará a Satanás. Então, da semente da mulher, haveria de vir um varão poderoso em obras, e que esmagaria debaixo de si o poder da morte, do inferno, do pecado de Satanás. Então, o faraó falou assim, mata esses meninos, matou a semente, matou o Logos, matou a promessa, e vamos matando a promessa, impedir que o verbo vivo se manifeste e salve os muitos pecadores. Essa era a intenção de Satanás aqui, do inimigo, e ele ataca desta forma, e ele aumenta a carga de trabalho, e ele começa a olhar para a descendência, porque o ataque do diabo, queridos, ele primeiro vem contra a colheita, algo de fora. Primeiro o inimigo sempre ataca a colheita, aquilo que nos dá força, que nos alimenta, que dá contentamento. Então sempre o ataque do inimigo primeiro é fora, ele vai tentar te cansar. Da mesma forma que ele fez com os israelitas, porque roubando o mantimento, tira a força do povo. É por isso que muitas das vezes o inimigo tem tentado te distrair, atacando a tua saúde, o teu trabalho, tentando atacar a tua carreira, aquilo que diz respeito a recursos. Então ele entra pesado naquilo que é assunto de finanças,
deixando a pessoa totalmente desestruturada e provocando escassez. Então o inimigo muitas das vezes começa a roubar a colheita, a distrair o povo, a fazer as pessoas ficarem focadas nas suas enfermidades, naquilo que não tem, nos problemas do trabalho, nas muitas dores, e o povo de Deus vai cansando, porque vai amargurando a vida vai se tornando amarga. E depois, quando o povo está cansado, aí o inimigo vem e começa a atacar aquilo que é interior, que é substancial, que é semente dentro do nosso coração. Aí ele quer tirar a paz, o ânimo, ele quer muitas das vezes colocar dúvida a respeito de quem é Deus, a respeito da sua palavra. Ele começa a roubar as nossas convicções internas, a convicção de fé, e ele vem sutil. Será que Deus realmente é Deus? Será que Deus realmente te ama? Será que realmente você é filho amado? E ele começa a questionar essas coisas. É disso que está falando quando aqui Faraó, ele fala, para acabar com esse povo, precisa acabar com as convicções deles. Tem que matar o que é do lado de dentro, a semente. Tem que matar aquilo que é promessa. Tem que roubar o logos do povo. Tem que exterminar aquilo que é vida, verbo, que é semente. Por isso que Faraó, ele quer matar os meninos aqui nesta passagem. Ele quer acabar, ele quer exterminar, para que não haja então legado. E aqui essas parteiras estão lá. E que coisa maravilhosa, queridos, elas nem hebreias elas eram egípcias, elas eram gentias, elas eram chamadas pelo faraó a servir, a serviço do faraó, a ajudar as hebreias nos seus partos. Mas o que o inimigo não contava é que aqui havia duas mulheres que estavam de mãos dadas com o Senhor Deus, o nosso Pai. Aleluia! Eram mulheres que estavam comprometidas em temor ao Senhor. Elas estavam inseridas no plano perfeito de Deus, assim como eu e você, Filadélfia. Aleluia! Nós estamos de mãos dadas com o Senhor, o nosso Deus. Nós estamos de mãos dadas com o Senhor, o nosso Deus, e nós estamos interessados no plano dele para essa era, e na agenda dele, e nos propósitos dele para a nossa vida. Essas mulheres aqui eram sábias trabalhadoras do reino, sábias trabalhadoras, sábias edificadoras, sábias construtoras. Deus está nesse tempo, Filadélfia, recrutando, inserindo pessoas no seu plano perfeito. Deus conta comigo, Deus conta com você. É a você que Deus vai usar, é a você que Deus vai chamar para entrar muitas das vezes nesse ponto convergente, definindo um destino. Existem crianças lá fora que dependem da tua oração. Existem jovens lá fora que dependem da tua ação corajosa. Então, quando o diabo chegar para tentar inquirir, para tentar muitas das vezes assim te apertar, você vai se posicionar com fé, com coragem, sabe, de mãos dadas com o Senhor, sabendo que Ele te escolheu para esse tempo, e que tem toda uma geração escrava lá fora, que depende da tua atitude de coragem aqui, neste momento. Irmãos, diante desta palavra, nós não temos como nos esconder, nos eximir desta orientação, porque Deus está nos chamando. Nós precisamos dar uma resposta à cruz de Cristo. Nós precisamos dar uma resposta à cruz de Cristo. Eu quero que você ore comigo essa frase. Coloque a mão sobre o seu coração e diga: Deus, não me deixe ficar fora daquilo que você está edificando nessa terra, nesses dias. Eu quero ser um edificador, um obreiro, um sábio construtor, na palma das tuas mãos. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, queridos, glória a Deus. Aqui estava essas ameaças, essas investidas, as distrações, mas estas mulheres se posicionaram. Elas se posicionaram e elas disseram sim àquilo que Deus tinha falado para elas. Elas não deram ouvidos à voz do diabo, à voz do faraó, quando ele ameaçava o povo. Quando o inimigo, ele começou a ameaçar, Deus levantou duas tementes. Deus levantou duas mulheres tementes. A Bíblia diz que elas temeram ao Senhor. A Bíblia diz que elas temeram, que elas tiveram temor à palavra de Deus, à pessoa de Deus, ao caráter de Deus. E agora elas se prostraram em reverência. Quando nós falamos de temor a Deus, estamos falando acima de tudo de um estilo de vida. Não dá para ser temente a Deus vivendo outra vida que não seja uma vida de reverência, uma vida de devoção,
é alguém que está de fato interessada nos propósitos de Jesus, que está interessada na agenda de Jesus antes da sua própria agenda, e eles querem entender o que está sendo tramado lá no céu. O que é que Deus o Pai está discutindo no conselho dele, para que então eles venham colocar os ouvidos ali, como intercessores, e então venham saber os planos de Deus, que Ele comunica para os seus amigos, e eles venham então executar nessa terra. Queridos, nós queremos esta posição para nós como igreja profética. Nós não vamos ser uma igreja apática, uma igreja a par daquilo que Deus está fazendo. Nós vamos ser inseridos, participantes, ativos nessa obra de redenção que Deus tem para a nossa vida nessa terra, em nome de Jesus. Aleluia! Eu quero fazer alguns destaques aqui, que essas parteiras, em primeiro momento, elas não atenderam a Faraó, mas elas respeitaram a autoridade de Deus. Elas poderiam morrer, elas poderiam perder a vida ali, mas elas escolheram temer ao Senhor. Antes de tudo, eu escolho ouvir a voz de Deus, eu escolho me submeter ao plano dele, e assim elas se submeteram à autoridade do Senhor nosso Deus. Elas obedeceram a Deus, e elas, ao obedecer a Deus, por conta da atitude de fé, de obediência, de posicionamento delas, elas desviaram o mal da terra do Egito. Por quê? Porque agora os meninos passam a viver debaixo da coragem destas mulheres e do posicionamento dizendo: Jesus, se o Senhor deseja edificar algo nessa terra, eu quero participar. Se o Senhor deseja salvar esses meninos, então conta comigo. Se o Senhor deseja salvar essas vidas, eu estou aqui como canal de bênção e canal para fluir salvação. Então elas se posicionaram nessa verdade, e nesse chamado, e nesse encargo. Elas possuíram o poder do lugar delas, e aqui agora elas buscavam a santidade, elas foram intencionais na estratégia para gerar vida. Isso é maravilhoso. Eu estava estudando, falei, mas não é possível que essas mulheres mentiram, porque elas estão falando, o Faraó chama, e aí elas vão para frente do Faraó, e ele fala, mas eu não falei para vocês matar os meninos? Por que vocês não mataram? Eu estou sabendo que há vida no meio do povo de Deus, eu estou sabendo que o povo de Deus está multiplicando, e tem vida fluindo lá no meio daquela igreja, por que é que vocês não mataram os meninos? E aí na Bíblia, está dizendo que elas falaram assim, as parteiras hebreias são fortes, o povo de Deus é um povo forte. Aquelas mulheres lá da Filadélfia são tudo fortes, mulheres de fé e coragem, aleluia. Os homens daquela igreja são fortes, um povo próspero, frutífero. E assim, queridos, o que acontece? Elas não estavam mentindo, inventando história para poder engambelar lá o Faraó, não. Elas não estavam fazendo essas coisas, não. A Bíblia, os estudiosos da palavra de Deus, eles colocam em minúcias o que aconteceu aqui. Duas coisas muito interessantes aconteceram aqui nesse momento. Primeiro, as parteiras foram intencionais em provocar uma situação, em se demorar numa situação, para dar tempo para as hebreias terem o parto. Então é mais ou menos assim, as mulheres lá, as hebreias precisando de parteira, para nascer criança, e as parteiras demorando no caminho. Vamos demorar aqui um pouquinho, vamos ficar aqui enrolando um pouco nesse caminho, enquanto isso, as mulheres do povo de Deus ganham tempo para dar à luz, e a vida chega naquela casa. Então essas mulheres foram intencionais em permanecer no caminho, na verdade e na vida. Elas permaneceram na posição intencional, estratégica e planejada, provocada, para poder se demorar ali nessa posição, uma posição sábia, para que então houvesse vida, a vida chegasse lá nas casas. Então era isso, elas tinham a estratégia delas, de realmente demorar, para poder dar tempo para as hebreias terem os filhos. Segunda coisa, que os estudiosos analisam a respeito desse texto aqui, é que houve força no ventre das hebreias, para que elas tivessem partos felizes dentro de casa, partos felizes, queridos, vida fluindo. Então as mulheres do povo de Deus foram capacitadas a gerar vida, e a terem partos felizes para a glória do nome do Senhor. Então as crianças chegavam em momentos alegres, em partos
facilitados pela mão do Senhor que estava tocando o ventre daquelas mulheres, para que houvesse então uma voz contrária à voz do inimigo que queria diminuir o povo, que queria pôr morte dentro das casas, que queria matar os sonhos, que queria cortar, interferir nos planos de Deus, os planos do Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, queridos. Nós sabemos que Deus está conosco, que Deus está nos chamando a edificar para Ele uma estrutura eterna, que Deus está nos chamando para sermos como Noé, que edifica algo para Ele, uma estrutura eterna, não para ficarmos distraídos com as coisas desse mundo, não para nós ficarmos perdidos nos detalhes da nossa vida, distraídos com as coisas que o faraó muitas das vezes quer impor, nos curvando a uma vida de amargura. Não, queridos, você foi chamado a uma vida espiritual vibrante, você foi chamado a uma vida espiritual intensa, vibrante, na presença do Senhor, o teu Deus. Deus te chamou para fazer parte deste plano glorioso. Você está inserido na narrativa de Deus para essa terra. Você é a igreja profética, os profetas desse tempo, queridos, em nome de Jesus. Aleluia. Não vai faltar sobre a tua vida força, não vai faltar sobre a tua vida partos felizes, sabe? Volte a sonhar, volte a gerar novamente sonhos, volte a gerar novamente vida lá na tua casa, na tua família, porque Deus está tocando o teu ventre hoje em Filadélfia, para que você possa ter partos felizes, contrariando a ótica do inimigo que quis colocar cheiro de morte lá dentro da tua casa. Em nome do Senhor Jesus, receba o toque no teu coração, o levantar da companhia profética dos últimos tempos, para a glória do nome santo do Senhor nosso Deus. Aleluia, glorifique a presença dEle, Ele está conosco. E é isso, queridos, fazemos parte desse propósito. Deus conta com você. Teu nome está escrito nessa história, e tem moldura lá na galeria dos heróis da fé, de Hebreus 11, aguardando por nós. Então nós não vamos ficar sentados olhando a vida passar, não, queridos, nós já estamos nessa, é para queimar até o fim dos nossos dias, não é? Nós estamos nessa, nós já entramos no reino, estamos aliançados e de mãos dadas com o nosso Pai. Então é para viver intensamente cada uma das promessas, é para ver pessoas sendo curadas ao toque das tuas mãos, é para ver pessoas sendo ministradas ao poder da oração que vai sair da tua boca, é para ter uma família alinhada, e uma família onde o fogo do Espírito Santo de Deus desce de fato ali e se manifesta. É para termos de fato uma igreja profética, uma igreja onde os dons do Espírito Santo têm liberdade fluindo em nós e através de nós, e pessoas serem ministradas, curadas, purificadas das suas enfermidades, enfermos e cativos sendo libertos para a glória do nosso Deus. Aleluia, aleluia. Estas parteiras se uniram e participaram desta obra do Senhor. E o que aconteceu aqui? O que aconteceu com elas? Deus, a palavra de Deus diz assim: Deus fez bem as parteiras. E em segundo ponto, Deus lhes estabeleceu uma família. E o resultado disso tudo? Então entenda que a bênção de Deus ministrou aquelas mulheres. Há quem acredite, muitos pesquisadores acreditam que esta palavra, e Deus lhes deu uma família, diz respeito a essas mulheres egípcias se casarem com hebreus e serem inseridas no povo da promessa. Então, nós entendemos uma coisa, qual é, o que Deus está querendo colocar para nós aqui como um segredo, que nós, como sábios edificadores, chamados a participar da obra de Deus para esse tempo, queridos, chamados para participar de uma obra poderosa para este tempo, temos em cima das nossas cabeças a mão poderosa do Senhor que está nos guardando. Nós estamos marchando rumo a uma terra de promessas, mas em cima de nós existe uma nuvem. Na nossa frente vai uma coluna de fogo, queridos. Você não está sozinho. Dentro do teu coração está a presença do Espírito Santo de Deus, que te capacita com todas as ferramentas que você precisa para fazer tudo o que Deus deseja que você venha fazer neste tempo. Há um intuito de Deus, um mover de Deus para fazer bem ao seu povo. E Deus lhes fez algo bom.
e Deus lhes fez bem. Então, enquanto nós marchamos, enquanto nós pelejamos, enquanto nós lutamos as guerras do Senhor, Deus é o Deus que luta as nossas batalhas. Deus é o Deus que está concedendo vitória. Deus é o Deus que está estruturando a nossa mesa. Deus é o Deus que está estruturando a nossa família. Deus é o Deus que está garantindo a nossa descendência. É o Senhor que tem cuidado das nossas vidas. Por isso, você não deve ter medo, você deve marchar, você pode avançar, sabendo que enquanto você está engajado em fazer algo para Deus, Deus também está batalhando e pelejando as suas pelejas. Aleluia! Quantas pessoas têm medo? Há um burburinho no meio dos crentes, tem uma conversa fiada e comprida no meio dos crentes, que é só começar a orar, a jejuar e se posicionar, o inimigo se levanta. Para com isso, em nome de Jesus. Ele já levanta de todo jeito mesmo, e levanta para cair em nome do Senhor Jesus. Amém? Você está aqui ou você sumiu, foi arrebatado? Amém? Glória a Deus por isso. Por quê? Porque é o Senhor que luta as nossas batalhas. Ele já consumou uma obra perfeita lá na cruz do Calvário. Não tem queda de braço entre Satanás e Jesus Cristo. Nunca teve. Não existe isso. Não podemos imaginar que é luz e trevas competindo em pé de igualdade. Não tem disso. Porque quando você vai num lugar escuro, bate a mão no interruptor, queridos, as trevas somem. A luz inunda aquele lugar. Então não tem conversa. Jesus venceu todas as coisas e consumou uma obra perfeita lá na cruz do Calvário. Ele já venceu, ele já triunfou. Mas que conversa comprida que é essa, pastor? É o fato assim, de que as pessoas ficam com muito medo. Falam, eu não vou orar muito não vou jejuar, não vou me envolver, não vou fazer escada da fé, tem medo de batizar, porque diz que depois que batiza, a aprovação aumenta. Isso é conversa do inimigo, isso é mentira de Satanás. Isso é conversa fiada, queridos, não coloca isso na tua mente. Por quê? Porque há um poder capacitador sobre a igreja. Há um poder vivificador sobre a igreja. Há algo poderoso ministrado sobre os filhos. Quando você disse sim à cruz de Cristo, quando você olhou para a cruz, você recebeu esse perdão, e agora, o sangue de Cristo Jesus te justificou, o sangue de Cristo Jesus te perdoou, te posicionou na família de Deus, como filho adotado a essa família. O Espírito Santo agora veio morar dentro do teu coração, e há na tua vida capacitação, para você ser este sábio construtor neste tempo. Então tem poder capacitador para lá na tua empresa, você, queridos, avançar como um empreendedor para o reino de Deus, consagrando ao Senhor essa terra, implantando o reino de Deus no teu trabalho, ganhando a tua família para Jesus. Olha, vá fundo em comunhão, ore, jejue, mergulhe nas escrituras, participe das escolas, participe de todas as programações que você puder. Sabe por quê? Porque nós podemos caminhar acima de nós, vai a nuvem na nossa frente, vai a coluna de fogo. O Espírito Santo de Deus está com a igreja, ele é a bondade de Deus na terra. Por isso a palavra de Deus diz que o povo aumentou e se fortaleceu muito. Houve uma atitude de uma pessoa corajosa, de duas mulheres corajosas. E essa semana você precisa ter coragem. Situações vão passar diante de você, e você precisa se posicionar com coragem, recebendo esta palavra e praticando esta palavra, exercendo esta palavra, porque tem vidas que dependem de você, tem vidas que dependem da tua intercessão. Nós não podemos esmorecer no meio do caminho, não podemos fraquejar, não podemos tombar, igual aqueles escravos lá do Egito estavam com a sua força minada por conta do chicote de Faraó. Queridos, em nome do Senhor Jesus, sacode essa poeira hoje e avança, sabendo que o Senhor Deus tem para a tua vida unção sobrenatural, para esse tempo, para essa era, para você caminhar nessa estação, vivendo o melhor de Deus para a tua vida, que já veio, que é a presença do Cristo e do Espírito Santo entregue a nós, outorgada a nós como um selo, como um penhor, como um adiantamento da nossa herança, um adiantamento de todas as bênçãos que nós vamos viver lá na eternidade. Aleluia, aleluia. Há um encargo sobre a tua vida, e ele requer posicionamento e coragem. E o Espírito Santo de Deus está recrutando nesse tempo sábios construtores, para que juntos eles olhem para Jesus, que é o Senhor da igreja,
E assim, estes construtores venham conhecer a medida da casa, para que esses construtores, esses edificadores, eles venham conhecer o plano, a agenda de Deus, e dizer para o Senhor: Deus, eis-me aqui, se é pelas minhas mãos que o Senhor vai fluir vida nessa terra, eu sou essas parteiras, eu sou essa que vai trazer vida, eu sou esse que vai me colocar em favor da vida, que vai se levantar contra esse cheiro de morte que está pairando sobre Alfenas. Eu não vou mais aceitar, eu não vou mais aceitar. E assim nós nos colocamos como essas parteiras, conhecendo o que Deus tem e executando o seu plano nessa terra, a partir dessa revelação, nos tornando cooperadores na obra de Deus nessa terra. Aleluia, queridos. Esse é o chamado, esse é o nosso encargo. Deus está contando com você. Você pode dizer: eis-me aqui? Aleluia. Como o profeta Isaías, nós dissemos: eis-nos aqui, Senhor, envia-nos. A capacitação da parte de Deus, o Senhor, sobre a tua vida, para que nesse tempo você venha ser como Jesus e venha fazer como Jesus. Amém?